Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Mais uma vez eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo assimilar o conteúdo, conseguindo fazer os exercícios do livro, os exercícios extras. Lembrando que qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou disposta a tirar as dúvidas de vocês. Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios do livro, módulo 7, tá? Conteúdo sobre a independência das 13 colônias. Então vamos lá, os exercícios estão na página 54 e 55 e 56 também. Então vamos lá, não são todos os exercícios para fazer. Então, exercícios conceituais, a gente começa na página 54, número 2. Vamos lá. Conclamou todos os americanos a pegarem armas contra a Inglaterra e aprovou, em 4 de julho de 1776, a Declaração da Independência, cujo principal autor foi Thomas Jefferson. Esse texto se refere a quê? Ao Segundo Congresso Continental, ou Congresso da Filadélfia? Exatamente, é sobre isso. Primeiro Tratado de Utrecht? Não. Encontro em Nova Amsterdã, Massacre de Boston, Tratado de San Quentin? Não. Então, letra A, tá bom? 2, letra A. Vamos para 3. Em consequência dos gastos militares necessários para vencer a França na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra entrou em um momento de grandes dificuldades econômicas. Para resolver essa situação, a monarquia aumentou a aplicação de impostos sobre suas colônias da América. Esse fato resultou em grandes consequências econômicas e políticas, que culminaram na independência das 13 colônias e posterior nascimento dos Estados Unidos da América. Sobre esse processo, é correto afirmar que, então vamos ver aqui qual das alternativas falam corretamente sobre esse momento. A lei do açúcar estabeleceu altas taxas para o açúcar que não fosse comprado nas Antilhas Francesas. Não, nada a ver. B. A lei do selo instituía a obrigatoriedade de selos em documentos oficiais. Não, eram em todos os documentos, tá? C. A lei de aquartelamento exigia que os colonos ajudassem a manter tropas francesas nas colônias? De jeito nenhum. D. Os atos de Townshend instituíram a taxação sobre produtos manufaturados ingleses? Não. Então, o que sobra é a letra E. A lei do chá concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, que era inglesa, aumentando o preço do produto. Tá bom, gente? Então, letra E. 4, tem um textinho aí. A independência dos Estados Unidos teve grande repercussão no século XVIII. Por quê? Vamos analisar as alternativas. 1. Pela primeira vez, princípios iluministas foram incorporados a uma Constituição, contribuindo para acelerar a derrocada do antigo regime? Correto. 2. Instituiu oficialmente a República Federativa Presidencialista? Ok. A divisão em 3 poderes? Ok. E a abolição da escravidão, a fim da escravidão? Então a 2 está errada pelo finalzinho. Então dê uma sublinhada em abolição da escravidão, que é o que está errado. 3. Significou a primeira emancipação de uma colônia no continente americano, servindo de modelo para outras lutas por independência. Exatamente. 4. Disseminou a postura anticolonialista ao se configurar como um movimento pacífico que contou com o apoio da França e da Espanha. Está quase certo. O único problema é o movimento pacífico. Se travou uma guerra, não foi pacífico, tá? Então, as corretas dessas 4 é a 1 e a 3. Logo, é a letra B de bola, tá? 1 e 3. A 5 não era para fazer, então bora para os contextualizados. Mais uma vez, leia as afirmações a seguir, vamos analisar para ver qual que está correta. Permitiu o acesso à cidadania a todos os norte-americanos. Eu estou falando sobre a independência, né? A Constituição. Permitiu o acesso à cidadania a todos? Todos foram considerados cidadãos? Não. Houve uma exclusão aí. Quem é que ficou de fora? Mulheres, negros e indígenas, que é uma grande parte da população. Então, não é todos. Sublinha aí todos e a número 1 tá errado. 2. Abalou o prestígio do rei na Inglaterra e provou que era possível fazer valer a soberania popular. Tá certo. Então, assim, quando ele consegue a sua independência, mostra para o mundo que é possível você tentar essa luta. Então, a 2 está certa. 3.
trouxe prejuízos aos povos indígenas, pois as suas terras, localizadas em sua maior parte a oeste do Mississippi, passaram a ser atacadas pelos proprietários de terra e comerciantes de peles de origem europeia. Tá certo, tá, gente? Com a independência, a população indígena vai sofrer muito, porque agora que somos independentes, pensa, o mapa dos Estados Unidos, só aquelas 13 colônias, como é que eles conseguiram chegar ao que é hoje, pegar todo aquele outro território? É invadindo e ocupando. E quem estava ali? Eram os indígenas, tá? Então a 3 está correta. 4. Propiciou a abolição da escravidão nos Estados Unidos? Não, a escravidão ela não se encerra com a independência. Então ela está errada. As únicas certas é a 2 e a 3, então é a alternativa C, tá? 2 não era para fazer, vamos para 3. Considere o enunciado a seguir e as 3 propostas para completá-lo. Vamos lá. A independência das 13 colônias inglesas na costa leste da América está inserida na conjuntura das revoluções atlânticas. A declaração da independência dessas colônias sustentava que... O que dizia a declaração da independência? Todos os homens nascem iguais, sendo dotados de direitos inalienáveis, ou seja, direitos não são tirados deles, como a vida, a liberdade e a aspiração pela felicidade. Tá certo? Tá certo. Ideias iluministas. A origem de todo o poder reside no povo, cabendo a ele a organização do seu governo? Ok. Os direitos inalienáveis deveriam ser estendidos a toda a população, extinguindo-se a escravidão e o extermínio dos índios? Ninguém fala sobre isso, tá? Então só tá correta a 1 e a 2. É letra D de dado. 4 não era para fazer, vamos para 5, também análise de afirmações. Leias assertivas sobre a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. 1. Foi um movimento que manteve as bases da estrutura da sociedade colonial preservando a escravidão? Corretíssimo. 2. A resistência interna das colônias foi fortalecida com o apoio externo dos países ibéricos. Quando eu falo de países ibéricos, eu estou falando de quê? Espanha e Portugal. Espanha sim, Portugal não, então a 2 está errada. 3. Sofreu influência de ideias iluministas francesas, embasada nos princípios de liberdade, propriedade e igualdade civil. Está correto. E 4. A união das 13 colônias inglesas contra a Inglaterra objetivou a ruptura desse pacto colonial. Romper com o pacto das colônias, tá certo, tá? Então, alternativas 1, 3 e 4 corretas, a gente vai marcar a letra D de dado. Agora vamos para o aprofundamento. Tem um textinho aí. Sobre a Declaração da Independência dos Estados Unidos, é correto afirmar o quê? A. Defendia o princípio de igualdade de direitos dos seres humanos, mas condenava o direito à rebelião como uma afronta à ordem social. Como eles estão baseados nas ideias iluministas, o iluminismo ele acreditava que se um governo não está fazendo a sua parte, o povo pode se rebelar contra ele. Então, não condenava, tá? Então, a letra A está errada. Marquem aí, condenava o direito à rebelião. Sublinhem como sendo a parte errada. B. O radicalismo da sua formulação, com respeito ao direito de rebelião dos escravos, provou forte reação dos proprietários de escravos em toda a América. Que tá tudo errado aí, mas o mais errado é direito de rebelião dos escravos. A gente não fala nem de escravos, tá? C. Sua formulação foi fundamentada no ideário liberal iluminista e acabou influenciando outros movimentos políticos na América e na Europa. Correto, tá? É a letra C. D. Influenciada pelos tratadistas espanhóis, a declaração defendia a origem do poder divino e condenava a desobediência dos subordinados. Não, errado. E. A declaração sustentava que os governos poderiam cercear, ou seja, proibir, censurar a liberdade dos indivíduos em nome da segurança e da felicidade coletivas. Não, tá errado. Então, a resposta da 1 é a letra C. E 2, tem 2 textos aí. Um trecho da Declaração da Independência dos Estados Unidos, 1776, e um trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, tá? Períodos parecidos. 776, 789.
Com base nas declarações que compõem os textos 1 e 2, cite duas características comuns que marcam o momento histórico na qual foram produzidas essas duas declarações. A primeira é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A segunda, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é quando acontece a Revolução Francesa, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, as duas, se vocês lerem bem, elas estão influenciadas pelas ideias iluministas. Então, aqui, duas características comuns que a gente vê nelas. Então, assim, a gente pode dizer, se vocês olharem aqui, são verdades incontestáveis para nós que todos os homens nascem iguais, conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, como direito à vida, liberdade e felicidade. Vamos parar por aqui. Vamos olhar lá a Declaração dos Direitos do Homem. Os tópicos: respeito à dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade individual, resistência à opressão, liberdade de pensamento. Então, os dois falam sobre direitos naturais, é uma característica. Segunda característica, na Declaração dos Estados Unidos, tem assim, lá embaixo assim, que sempre que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins, os iluministas, assiste ao povo o direito de mudá-lo ou aboli-lo, instituindo um novo governo, ou seja, uma rebelião, uma retirada do poder. Declaração dos Direitos do Homem, segundo texto, no quarto tópico diz assim, direito de resistência à opressão política, ou seja, os dois falam sobre rebelião ao governo, tá? Então são duas características que a gente pode falar aí, os direitos naturais e rebelião ao governo. Entendido, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, me falem. Próxima aula, a gente vai entrar no assunto sobre a Revolução Francesa. Então, estudem. E é isso, a gente vai encerrando. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem e até lá, gente. Beijo!